E o crime bárbaro que aconteceu no distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna, acendeu um alerta importante sobre o comportamento dos adolescentes e os perigos da internet. Além disso, especialistas analisam a dificuldade de lidar com as frustrações. Não. Uma palavra pequena, mas muito difícil de ser dita, principalmente quando é para um filho. Mas será que a falta de negativas para os filhos estão criando jovens e adultos que não sabem lidar com as frustrações, que não aceitam ser contrariados? Este psicólogo e psicanalista explica que, apesar de trazer sérias consequências para os filhos, a permissividade não leva à violência extrema, como o caso do adolescente que confessou ter matado os pais e o irmão. Como a gente está falando de um caso muito extremo, a gente tem que tomar cuidado para não dizer que foi isso que aconteceu, né? Não é a permissividade que leva a isso, mas dá para dizer o seguinte, que a dificuldade que os pais hoje têm de dar o não, até mesmo porque muitas vezes casos separados, ou tem esse lugar de disputar o amor do filho, ou muitas vezes uma projeção narcísica em cima do filho, quer que o filho tenha tudo, que seja tudo, não quer negar nada ao filho porque não tem dificuldade de se negar alguma coisa, né, a própria satisfação. O que acontece? A gente tem adolescente cada vez mais com dificuldade de lidar com a frustração. O psicanalista explica ainda que é fundamental que os pais ou responsáveis fiquem atentos ao comportamento dos filhos, já que no caso do adolescente de 14 anos e a namorada de 15 que ajudou a planejar o crime, são descritos como jovens tranquilos e quietos. Você vê que são jovens que têm dificuldade no laço social. E o laço social, andar com pessoas, é um processo de frustração o tempo todo. Você não pode tudo. Então, o que acontece que esse adolescente está tão fechado? Então, a gente precisa perceber os adolescentes que não estão interagindo. Assim, não é comum um adolescente viver só num quarto, ter só uma pessoa como amigo, ter só um laço social. Isso já diz de algum quadro. E aí a gente precisa perceber que quadro é esse, porque provavelmente esse menino tenha manifestado esse quadro anteriormente, e aí se tratado desde o início, a gente teria mapeado para isso não acontecer. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os dois adolescentes vão responder pelo fato análogo ao crime de triplo homicídio e ocultação de cadáver, já que os corpos foram encontrados dentro da cisterna no quintal da casa da família. E a polícia descobriu ainda que o plano era matar a mãe da jovem lá no Mato Grosso. A primeira coisa que a gente precisa pensar, não em termos de diagnóstico, mas em termos de personalidade, é que esses adolescentes devem ter alguma questão pessoal. Pode beirar aí, pode passar por um transtorno de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopatia. E, de novo, não estou dando um diagnóstico, mas eu estou falando, avaliando o comportamento e não os adolescentes. Este comportamento, nesse nível de violência, de planejamento e de frieza, sugere um transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia. Depois de apreendidos, os dois jovens foram descritos como frios pela Polícia Civil. O delegado falou que o adolescente disse que não estava arrependido de matar os pais e o irmão e que faria tudo de novo. O psicopata tem cura? A resposta é categórica: não. Até porque ele não tem noção do comportamento e do prejuízo do comportamento. Como identificar um psicopata? Existem N fatores, mas o principal fator é quando você traz para ele a consequência do ato dele e ele não se arrepende e não tem empatia. Então, me chama muita atenção quando esse menino responde às autoridades policiais: eu faria tudo de novo e eu não me arrependi. Esta é a principal característica da psicopatia. Quando você traz o dano para o psicopata do ato dele, ele sempre vai demonstrar uma frieza absoluta e um não arrependimento. Este especialista em segurança pública explica que esses jovens vão ser acompanhados no centro de ressocialização. Quando é o menor infrator, né, nesse caso, ele é colocado no centro educacional, né, socioeducativo, para justamente ter aquela correção sobre aquele comportamento, aquela atitude que ele teve. Então, ele com certeza ele vai ser reavaliado e tem a questão de um crime grave como esse, né, um homicídio qualificado, em que a pena ela é agravada. Então, não é simplesmente completou a maioridade e vai ser livre.